Olá, que bom que você está ouvindo essa mensagem. Abra o seu coração e deixe o Senhor Jesus falar com você. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário, pois isso ajuda muito a impulsionar o nosso canal para alcançarmos mais pessoas como você. Te vejo em nossas redes sociais. Graças e paz, queridos irmãos, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para trazer uma palavra de Páscoa para o seu coração. E eu te peço que acompanhe conosco até o final, porque tem muita coisa que Deus vai falar com você aqui nesse momento, ok? Para a gente começar, eu gostaria de ler com você no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 33 ao 39, o texto que diz o seguinte: Ao meio-dia, desceu sobre a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso disseram: ele está chamando Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e ergueu num caniço para que ele bebesse. Esperem, disse ele, vamos ver se Elias vem tirá-lo daí. Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. Quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou: Este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Nós celebramos a Páscoa porque nós acreditamos que verdadeiramente Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Jesus tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, a nossa culpa, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós cremos nisso, por isso celebramos a Páscoa, porque na Páscoa nós nos recordamos do sacrifício do nosso Mestre, do nosso Senhor, do nosso Salvador por nós e da sua ressurreição, do triunfo que Deus deu a ele e nós aguardamos a sua vinda, o seu retorno para buscar a sua igreja. Mas eu gostaria de traçar com você aqui, nesse dia, um paralelo entre a paixão de Cristo, entre a Páscoa e a nossa vida. Um paralelo entre Jesus cumprindo aquilo que ele nasceu para cumprir aqui nessa terra e cada um de nós cumprindo a sua missão e o seu propósito de vida. Eu gostaria que você acompanhasse essa meditação comigo em 3 partes, em 3 atos. E vamos pensar um pouquinho numa trilogia. Quando um diretor, um escritor escreve uma trilogia, ele pensa numa história em 3 partes distintas, cada uma delas contando uma parte específica daquela história. Eu gostaria de traçar esse paralelo, nessa mesma perspectiva, de 3 filmes. O primeiro filme seria a sexta-feira do sacrifício e da consumação da missão. Na sexta-feira, Jesus, ele consuma aquilo que desde quando ele nasceu, ele já esperava que se cumprisse na sua vida. Jesus nasceu para morrer em nosso lugar. Ele veio ao mundo para isso. E na sexta-feira, logo após várias situações que você já conhece dessa história, que começaram já desde a quarta-feira, quando os sacerdotes estavam tramando matar Jesus e prendê-lo. Na quinta-feira, quando Judas vai até os sacerdotes e propõe traí-lo. Depois, já no início da sexta-feira, da quinta-feira de 18 horas para cima, os judeus consideravam que já se iniciava a sexta-feira ali, e eles estavam celebrando a Páscoa numa casa, e ali naquele momento Jesus diz aos seus discípulos que ele seria traído. Depois disso, eles saem dali, vão para o Monte das Oliveiras. Depois Jesus vai para o Getsêmani. Jesus começa a orar ali naquela madrugada, passa aquele sofrimento, aquela angústia que todos nós conhecemos, e logo naquela madrugada ele é preso, ele é traído, ele é levado para a casa do sumo sacerdote para ser julgado em um julgamento escondido, às escuras. E naquele momento testemunhas falsas são chamadas para denunciá-lo, para acusá-lo. E ali, se não fosse talvez uma palavra do próprio Jesus,
eles não conseguiriam um argumento para poder levá-lo à condenação. Mas o próprio Jesus, naquele momento, facilita a situação para eles, porque ele sabia que precisava ir à morte. E ele diz: eu sou o Cristo. E ali eles o condenam e eles o levam para Pilatos, que depois manda para Herodes, depois volta para Pilatos. Você já conhece essa história. E às 9 horas da manhã começa-se então a crucificação de Jesus. E ele é crucificado, antes disso, ele é de todas as formas, ele é cuspido, ele é humilhado, as pessoas o maltratam, as pessoas batem nele, as pessoas dizem que ele deveria profetizar quem estava batendo nele, e ele passa por toda sorte de humilhação e violência, e depois ele, ao ser crucificado, às 9 horas, ele passa ali agonizando várias horas, e quando dá meio-dia, começa a escurecer e fica aquela escuridão durante 3 horas, e mais ou menos às 3 da tarde ele vem a expirar, e aí o véu do templo se rasga, e muitas pessoas ali percebem, o que estava acontecendo. Há um tremor de terra, há várias questões ali que acontecem, e o próprio centurião diz que Jesus era o Filho de Deus. Mas nesse momento de sacrifício e consumação da missão, nós precisamos pensar que cada um de nós recebeu uma missão de Deus, um propósito de vida. Deus tem um propósito para você nessa terra. Deus te colocou aqui para cumprir uma missão, um projeto que Ele já projetou e sonhou para você. E para que nós realizemos isso, haverá um sacrifício a ser feito por cada um de nós. Todos nós, no cumprimento da nossa missão, teremos que nos sacrificar de alguma forma. Um pai, uma mãe, para cumprir a sua missão para com seus filhos, ele exige dele sacrifício. Uma pessoa que quer ser bem-sucedida na vida, em qualquer área que seja, vai exigir dela sacrifício. Alguém que quer ser um cristão verdadeiro, que dê frutos para o reino de Deus, que leve outras vidas a conhecerem a Jesus, também vai exigir dele que se sacrifique em vários momentos e que se esforce ao máximo para que essa missão seja cumprida. E você precisa entender isso. Todos nós, no nosso cumprimento da nossa missão e do nosso propósito de vida, teremos que nos sacrificar de alguma forma, teremos que nos doar de uma maneira intensa até chegarmos à consumação do propósito de vida. E o segundo filme dessa trilogia seria O Sábado da Desilusão e do Fracasso Aparente. E por que eu digo isso? Porque em Marcos 16, versículo 1 e Marcos 16, versículo 10, para facilitar, eu não quero usar os outros evangelhos aqui agora, para não ter que ficar virando a Bíblia toda hora, mas eu vou ler só esses 2 textos aqui, todos os textos no livro de Marcos, para ficar mais fácil, para que você entenda o que eu quero dizer. O versículo 1 diz assim: ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. Depois, vemos também ainda nesse mesmo capítulo, no versículo 10, dizendo: ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam e contou o que havia acontecido. Assim que aconteceu a morte de Jesus, Jesus morre na cruz, há agora uma aparente desilusão, um aparente fracasso, porque os discípulos não entenderam o que estava acontecendo. Por mais que Jesus havia falado muitas vezes, Jesus havia orientado eles que isso aconteceria, que as profecias precisavam se cumprir, que ele morreria, mas só que os discípulos não conseguiram entender aquilo. E eles estavam frustrados, eles estavam desiludidos, eles estavam chorando, eles estavam amargurando aquele momento, tudo aquilo que aconteceu. As mulheres aqui que eram discípulas, seguidoras de Jesus, quem sabe estavam pensando: nós nem tivemos tempo de preparar o corpo dele, prepará-lo para o seu sepultamento, aconteceu tudo tão rápido que nós nem tivemos como velar o corpo do nosso mestre, mas vamos prestar uma homenagem a ele.
e elas vão comprar essas especiarias para poder ungir o corpo de Jesus. Jesus cumpriu tudo que tinha que cumprir, fez exatamente aquilo que ele deveria fazer, ele não falhou em nada na sua missão, no cumprimento da sua missão, mas ainda assim, tudo o que está acontecendo naquele momento parece que está errado, parece que os resultados não vieram, parece que as coisas não aconteceram da maneira que deveriam acontecer. E na nossa missão e propósito, muitas vezes isso também acontece conosco. Nós fizemos tudo certo, nós seguimos todas as etapas, nós preparamos tudo, nós orientamos a nossa equipe, nós preparamos as pessoas que estavam ao nosso redor, nós orientamos a nossa família, mas mesmo tendo feito tudo o que deveríamos fazer, parece que os resultados naquele momento não vêm, parecem que as coisas não estão bem, parece que está tudo nublado, está tudo estranho. Parece que ninguém entendeu o que está acontecendo, as pessoas estão duvidando do projeto, do propósito, da missão, as pessoas estão sem esperança, as pessoas estão pensando apenas no seu próprio problema e dificuldade, as pessoas abandonaram o projeto inicial, a missão inicial e foram cuidar das suas próprias vidas. Pedro e muitos discípulos aqui resolvem voltar a pescar e abandonam a missão que Jesus tinha dado a eles. Isso acontece com muitos de nós. Mas nesse sábado de aparente desilusão e fracasso, é necessário que nós permaneçamos no propósito. Da mesma maneira, se as pessoas te abandonaram, permaneça no propósito. Se elas não acreditam mais no projeto, permaneça no propósito. Cumpra aquilo que Deus te chamou para fazer nessa terra. Faça aquilo que Deus está colocando no seu coração e tenha paciência, espere, porque a história não termina no filme 2. A história, essa trilogia, não acaba no sábado. O sábado é só o meio do caminho. E ainda há uma próxima etapa. Você precisa ser perseverante, paciente. Você precisa ter resiliência nesse momento. E para terminar essa comparação, chega o filme final, o filme 3, que seria dessa trilogia, que seria o Domingo do Triunfo. E nesse Domingo do Triunfo, eu quero ler com você Marcos 16, 6 e 7, que diz assim: ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado ao lado direito. Ficaram assustadas, mas ele disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo a Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galiléia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Nesse momento chega o triunfo, a consumação do triunfo, a consumação da glorificação de Jesus. Jesus já tinha feito aquilo que ele deveria fazer, mas ele precisava esperar, porque as profecias precisavam se cumprir. Ele não poderia ressuscitar no sábado, ele precisava esperar o domingo. Ele precisava ter paciência até que todas as profecias se cumprissem, a vontade de Deus fosse feita exatamente como ele tinha planejado, que o tempo de Deus se cumprisse na exatidão do que precisava acontecer. E Jesus é paciente. E logo no domingo pela manhã, quando o sol está raiando, Jesus também ressurge dos mortos, vencendo a morte e o inferno. Ele ressurge com um corpo glorificado, ele ressurge em poder e grande glória, e ele começa agora a se encontrar com seus discípulos, anunciando-lhes a sua ressurreição e pedindo que eles anunciem aos outros a ressurreição que havia acontecido. Aquelas mulheres que foram ali para ungir o corpo de Jesus, agora vem aquele anjo ali e ficam aterrorizadas, estremecidas, elas ficam com medo e elas nem têm coragem de avisar outras pessoas do que elas viram. Mas Maria Madalena se encontra com Jesus e o texto de Marcos vai dizer que ela é a primeira mulher, o primeiro discípulo a ver Jesus. E logo ao sair dali, ela vai contar a Pedro e a outros discípulos que o mestre estava vivo, mas eles não acreditaram. E depois de Jesus aparecer a muitos outros, então apareceu aos 12. Então os repreendeu por não terem acreditado.
Por fim, Jesus aparece a várias e várias pessoas durante muitos dias. E ao final desses muitos dias, 40 dias, Jesus, ele é elevado ao céu diante de uma pequena multidão de 500 pessoas. E ali aparecem anjos dizendo que nós deveríamos aguardá-lo, porque da mesma maneira que ele subiu, nós o viríamos descer em poder e grande glória para buscar a sua igreja. O domingo do triunfo, ele sempre chega para quem persevera no propósito e na missão. Jesus perseverou no seu propósito, na sua missão, cumpriu exatamente tudo que Deus pediu que ele cumprisse. Então chega no domingo e Jesus é exaltado, Jesus é glorificado, o triunfo vem. E eu gostaria de lembrar você que nós precisamos permanecer nesse propósito, nessa missão, crendo que o triunfo virá. Para alguns que cumprirem o seu propósito aqui nessa terra, o triunfo, a vitória, o resultado virá ainda nessa terra. Mas para muitos outros, o triunfo não virá nessa terra. Muitos de nós cumpriremos o nosso propósito, a nossa missão aqui, seja ela no ministério, na nossa família ou no mundo secular como um todo, e não seremos reconhecidos, não teremos glória, nem honra, nem privilégio algum por conta disso. Mas saiba que lá na glória, todos nós receberemos o nosso triunfo. Talvez o seu domingo não chegue aqui nesse plano físico e carnal, material que você vive, mas o seu domingo, o seu triunfo vai chegar quando nós recebermos o nosso corpo glorificado, assim como Jesus, e nós recebermos do Senhor o nosso galardão por tudo aquilo que fizemos no nome dele. Nem um copo d'água sequer que você der em nome do Senhor, para a glória dele, ficará sem recompensa diante de Deus. Que você se recorde disso e que você espere com paciência que isso aconteça na sua vida. Então, recapitulando, todos nós passaremos pela sexta-feira do sacrifício e da consumação da nossa missão. Precisamos nos sacrificar para cumprir aquilo que Deus pede de nós. Todos nós passaremos pelo sábado de desilusão e fracasso aparente, onde os resultados que nós esperamos, mesmo fazendo tudo certo, às vezes não estão vindo, e isso faz com que nós fiquemos desanimados, quem sabe pensando em voltar atrás, como os discípulos pensaram, quem sabe pensando que estamos fazendo tudo errado, quando na verdade não estamos. Mas tenha paciência e persevere, porque no final, o domingo do triunfo vai chegar e você será glorificado, a sua vida será grandemente abençoada, a sua vitória vai chegar. Eu quero que você, nesse final de semana de Páscoa, que você celebre a Deus pela sua salvação da sua casa, da sua família, que você honre a Ele, glorifique a Ele, exalte a Ele, porque Ele conquistou para nós tão grande salvação. Nós, por nós mesmos, não teríamos condições alguma de sermos salvos pelos nossos méritos, por aquilo que fazemos, mas Ele conquistou a salvação para nós. Pela graça somos salvos, e isso é dom de Deus, não é o nosso mérito. E eu quero te desafiar hoje a que você celebre, porque Cristo vive, Ele está vivo, não está morto, e Ele reina à destra do Pai Todo-Poderoso, e reinará para todo sempre, e Ele em breve voltará para buscar a sua igreja, a sua noiva, e que você e eu estejamos prontos para sermos levados com Ele e com todos os santos que esperam a vinda do nosso Senhor. Eu espero que eu e você sejamos levados naquele dia, recebamos um corpo glorificado e possamos permanecer para todo sempre junto do nosso Senhor, celebrando com Ele. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha uma Páscoa grandemente abençoada, um final de semana cheio da presença de Deus, e que o Senhor nos livre o mais rápido possível de toda essa pandemia, de toda a crise que as pessoas têm anunciado por aí, de tudo que está nesse momento atrapalhando o nosso dia a dia normal, comum, mas que nós possamos continuar crendo que tudo está no controle do Senhor, tudo está nas mãos dEle, e que no momento certo Ele vai dar um fim em tudo isso, e nós poderemos glorificar e celebrar por termos passado firmes na fé por esse momento. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.